Hoje nosso papo de bastidores é sobre arquitetura. Nós vamos falar com Mariana Paixão, ela que é arquiteta, empresária e mãe de Mila. Tudo bem, Mariana? Tudo bom? Prazer, tudo bom, pessoal? Prazer ter você aqui. Que bom que você veio hoje. Eu que agradeço o convite. Você trabalha com arquitetura e a arquitetura é uma atividade assim muito... tem um certo glamour, não é verdade? É verdade. Como é que a arquitetura chegou na sua vida? Foi por conta desse glamour? Não, de jeito nenhum. Na realidade, eu sempre tive aptidão para desenhar, sempre gostei de desenhar, de pintar desde criança, né? Ficava na aula lá, em vez de prestar atenção na tarefa, ficava desenhando, né? Mais ou menos. Gostava de reproduzir desenhos e tal, mas não foi uma coisa que se desenvolveu depois na adolescência nem nada. Mas quando foi na minha época, quando eu fui prestar o vestibular, que a gente dá aquela analisada nas opções de carreira e tudo mais, quando surgiu a ideia de fazer arquitetura, eu me identifiquei imediatamente, né? Na minha percepção nem existia esse glamour ainda, existia muita coisa do desenho e talvez uma pegada mais artística da coisa, né? Que existe essa realidade dentro da arquitetura também. Mas o glamour existe um pouco, né? É igual no marketing, o pessoal acha que a profissão do marketing envolve muito glamour, não vê a relação que tem por trás, né? Eu acho que até existe um certo estereótipo que muitas vezes não bate muito com a realidade de todos os arquitetos, né? Existe a arquitetura do glamour e existe a arquitetura da obra, do cimento, né? Do fazer a coisa acontecer. Existe a arquitetura de bastidores também, arquitetos que trabalham só na produção de projetos e tudo mais. Então acho que tem os dois lados. É até interessante você falar isso, porque a arquitetura, ela não é só um projeto inovador, criativo. Às vezes a arquitetura ela está em elementos que a gente nem percebe que ela está, né? Isso, né? Quando a gente fala em arquitetura, a gente está falando de espaço, né? E das sensações que esse espaço causa nos seus usuários, né? Então, muitas vezes, quando se fala em arquitetura, muitas vezes o cliente final, o leigo, ele acha que é só aquela finalização, que é só a decoração do espaço e muito pelo contrário. A arquitetura vem de muito antes, ela se entrelaça com o urbanismo e nos espaços amplos e nos templos, então vai muito além dessa questão da finalização. A arquitetura envolve várias atividades, então, né? Sim. Assim, até onde vai, até o que é arquitetura, por exemplo, eu sei que vocês trabalham muito com empresas e, né, eu tenho lá meu escritório e eu quero dar uma repaginada. Como é que eu consigo te brifar, assim? Como é que eu digo a você? Eu quero aumentar o conforto da minha equipe, é isso? Eu quero otimizar o espaço. São várias coisas, né? Em geral, um projeto arquitetônico, e aí a gente entra no design de interiores nessa situação também, a gente vai analisar tanto as questões técnicas e funcionais, então quais são os tipos de solução funcional que aquele ambiente exige, até chegar na finalização e na questão do conforto, da iluminação. Então, são vários itens a serem analisados aí para saber o que é que está gerando desconforto, seja a ergonomia do espaço, ou seja, que ele foi projetado para as pessoas terem conforto ao utilizarem ou não, né? Então, são vários itens que vão ser analisados para a gente poder diagnosticar, é como um diagnóstico que se faz no espaço e resolver o que precisa ser resolvido. Entendi. A arquitetura mudou muito, assim, alguns setores, ultimamente, eles têm sido muito impactados com o mundo moderno, digamos assim, né? Sim. Você dá um exemplo aqui para toda a galera aí entender bem. Quando você vai num hotel ou para uma casa antiga, você às vezes se depara com a seguinte situação: num quarto só tem uma tomada. Sim. Tipo, é o tipo do exemplo da coisa da vida de 10, 15, 20 anos atrás. Hoje é muito diferente. Você chegar num local que só tem uma tomada, você não consegue nem sobreviver, né? Você infarta, né? Você vai sair correndo. Mudou muito isso. Mudou muito em vários aspectos, né? A tecnologia, a arquitetura, ela tem que andar com a tecnologia, tanto a tecnologia da maneira de se construir até a maneira de se viver, né? Porque o arquiteto, ele projeta para pessoas.
Então, o modo de viver das pessoas muda e evolui, se transforma. Então, a forma de projetar também tem que seguir essas demandas. E os eletrônicos, hoje, citando esse exemplo que você deu, são uma demanda, uma revolução constante, né? A questão da automação também, que hoje é uma realidade em vários projetos, né? Você pode automatizar a sua casa completamente, iluminação, a questão do ar-condicionado, som, enfim, até cortinas automatizadas. Então, isso é uma realidade que já existe hoje em várias residências. Aspiração central dentro de uma casa, né? A internet das coisas está chegando. A internet das coisas está chegando. Daqui a pouco você vai estar com internet, tudo interligando, geladeira. Então, são várias revoluções. O arquiteto ele tem que acompanhar essa evolução da forma de se viver. Senão, né? fica para trás. A cozinha americana é outro exemplo, né? Na época, talvez 20, 25 anos, as cozinhas eram fechadas, muitas vezes eram mais pro fundo da casa, acessos independentes. Tem casas aqui em Natal que existe o acesso de serviço separado do acesso social, e hoje as cozinhas fazem parte da área social, né? Elas trouxeram essa questão do gourmet, da área gourmet, que convive ali com a área íntima e social da casa. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Legal, aí também. interessante isso. E até o tamanho, né, das construções, as casas eram muito grandes, o espaço era muito mais disponível do que hoje. Hoje os espaços são menores. Cada metro quadrado dentro de uma cidade é muito caro, então os apartamentos são menores, né? Tudo isso aí, a forma de viver vai mudando e os arquitetos têm que acompanhar a tendência. Você eu conheço sua história e a gente já se conhece há bastante tempo. Você é mãe. Sim. Você é mãe de Mila. Mila tá lá, pequenininha, crescendo. Você é empresária porque você toca o Arquitetos por Hora, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. E você é arquiteto. Então você tem sua profissão, você tem essa, em geral, que muitas mulheres, né, dá essa tripla jornada. Sim. E como é isso hoje, assim? Eu sei que não é fácil, mas como é você integrar tudo isso? Porque a sua empresa é uma empresa familiar. Sim. Então você tem... É um desafio, né? Eu acho que, não pelo fato de eu ser arquiteta, porque eu acho que várias outras mulheres dentro dessa situação têm os mesmos desafios, as mesmas preocupações, enfim, né? Eu acho que a gente vai desenvolvendo e tentando dar o melhor de si em cada setor, né? Então, tenta dar o melhor de si em casa, o melhor de si dentro da empresa e sem deixar de lado a si próprio também, né? Que a cobrança com a mulherada também é muito forte nesse sentido. Então, é difícil, mas eu tenho uma ajuda muito importante ao meu lado, que é meu esposo, que me ajuda em todos os setores, não só até essa palavra me ajuda não seria justa com ele, porque ele não me ajuda, ele faz comigo, né, em conjunto, e isso facilita para que eu consiga também atingir todos esses objetivos em todas as áreas. Muito bem. E já entrando um pouco nessa coisa do Arquitetos por Hora, vocês criaram, digamos assim, um método ou um modelo diferente de fazer arquitetura, né? Porque o Arquitetos por Hora é uma empresa, funciona como uma empresa, isso, né? E vocês vendem a assessoria de vocês de arquitetura por hora. Explica um pouco para a galera que não conhece ainda. Bom, na realidade, a cobrança via hora já é prevista há muito tempo pelo Conselho de Arquitetura e tudo, é uma das possibilidades, né? Mas o mercado, principalmente o mercado aqui em Natal, e eu acho que na maior parte das cidades do Brasil, convencionou usar o metro quadrado como uma forma de precificar o serviço. Né? Então as pessoas eram muito habituadas quanto é o metro quadrado do projeto e tal. E estudando, né, a gente percebeu que existia uma demanda não atendida, né? Muitas vezes existem demandas menores ou pessoas que constroem ou fazem por conta própria, porque existe uma crença de que contratar um arquiteto custa caro, né, e tudo mais. E aí a gente foi estudando e percebendo que existia uma forma de flexibilizar mais a contratação. Então, a gente sempre repete esse exemplo de que, cobrando por hora, a gente pode desde pendurar um quadro na casa de um cliente, como já aconteceu, a gente já teve essa situação, até o escopo completo de projeto e ambientação através da cobrança por hora também, né? E a forma com que a gente trabalha
traz um pouco mais de transparência nessa contratação, então o cliente fica 100% ciente de tudo que ele está contratando e escolhe também quais são as áreas que ele vai querer fazer esse investimento do projeto ou não. Então, foi um modelo que a gente implantou aqui em Natal inicialmente, né? Solidificou a forma de trabalhar e depois entrou com a parte de expansão, né? Criou uma plataforma de expansão para outras cidades do país. Isso significa que, por exemplo, vocês têm Rio Grande do Norte, então vocês atendem aqui, o seu escritório do Arquitetos por Hora atende Natal e Grande Natal, mas que você pode ter um outro escritório de Arquitetos por Hora em outra cidade. Perfeitamente. Hoje, no Rio Grande do Norte, temos Mossoró com Júlia, uma arquiteta excelente que está atuando lá, e aqui em Natal sou eu que fico responsável pelos projetos na Grande Natal. E temos vagas para outras cidades também. Seridó ainda não foi conquistado pelo Arquitetos por Hora, então os arquitetos que estiverem nos assistindo, tiverem interesse em atuação nessa área, temos também. E outras regiões do estado também. E do Brasil. E do Brasil sempre. Vocês então, se por exemplo, no caso vocês têm lá um arquiteto em Mossoró, já na plataforma de vocês, isso. Então não há uma concorrência, vocês não colocam dois arquitetos lá com a mesma... Só se for uma cidade muito grande, é isso? Exatamente. Dependendo do tamanho da praça, praças como Natal, Mossoró, cidades que têm um certo número de habitantes, aí a praça é exclusiva. Um arquiteto só para atender, né? Sim. Aí cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, como a gente tem também arquitetos nessas cidades, já tem possibilidade de ter mais de um arquiteto atuando. E como é que hoje o cliente que estiver interessado em contratar Arquitetos por Hora deve fazer para chegar até vocês? A pessoa liga, você vai fazer uma visita técnica? Os contatos dos arquitetos estão disponíveis no nosso site, né? arquitetosporhora.com.br. E cada cidade vai entrar em contato diretamente com o arquiteto, né? Esse atendimento ele é padrão nas cidades, então normalmente a gente faz uma visita técnica até o local para trabalhar com o cliente, fazer esse diagnóstico que a gente comentou anteriormente, sentir esse espaço, quais são as soluções que ele precisa, qual é o tipo de serviço que vai ter que ser realizado lá, e aí no segundo momento vai ser feito realmente um orçamento específico para as demandas de cada cliente, e aí em todas as praças é trabalhado dessa mesma forma. Existe alguma empresa no Brasil que vocês tenham conhecimento que são parecidos com vocês, que usam o mesmo modelo de negócio que vocês? Não. Hoje eu desconheço, né? Mas se da forma com que a gente faz, porque a gente não tem só a questão da capilarização em várias cidades, né? Que eu também não conheço nenhuma rede de arquitetura que faça esse tipo de serviço como a gente faz. Mas fora isso, a gente tem todo um sistema online também de suporte para os arquitetos que estão atuando, onde o arquiteto tem condições de fazer o cadastro dos seus clientes, tem condições de fazer os orçamentos, né? É uma forma de trabalhar muito dinâmica, então muitas vezes o orçamento é enviado com agilidade, né? É que às vezes alguns arquitetos pecam muito nessa questão, então o sistema já foi feito para dar agilidade no atendimento ao cliente, então a gente dá todo um suporte de documentação, de como organizar o escritório, então se houver, eu desconheço. Eu acredito que até hoje a gente seja único nessa forma de trabalhar. Muito legal. Mariana Paixão, um grande prazer ter você aqui. Nosso tempo passa voando, mas eu quero agradecer e deixar nosso canal aberto aqui também para você deixar seu recado, porque vocês, na verdade, têm dois clientes, pelo que eu entendi. O cliente que é arquiteto para entrar na plataforma e o cliente final que precisa de um arquiteto que pode entrar também no né? site. Eu vou deixar os contatos, né? Quem quiser entrar e conhecer o nosso trabalho no Instagram, @arquitetos por hora. O nosso site também tem alguns trabalhos que a gente desenvolve, que é o arquitetosporhora.com.br. E os arquitetos que estiverem nos assistindo, quiserem saber um pouco mais, podem entrar em contato com a gente. E o cliente final, seja qual for a sua demanda, também entre em contato com a gente, que a gente vai lhe ajudar. Tá bom? A bichinha sabe vender. Nós vamos dar trabalho para o editor, ele vai botar tudo isso aqui embaixo. Obrigado, Mariana. Um abraço. A gente se vê na próxima.